A paz de Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje sobre um dogma da Igreja Católica em relação a Nossa Senhora, é o dogma da perpétua virgindade, da virgindade perpétua de Maria. A Igreja declara que Maria foi virgem antes, durante e após o parto de Nosso Senhor Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. E por que a Igreja declara isso, acredita nisso? Pela tradição, desde o princípio, desde os primórdios da igreja, dos primeiros cristãos, já tinha essa tradição de que Maria havia feito um voto de ser virgem, de viver a virgindade. Possivelmente, ela partilhou com os primeiros discípulos, com alguns amigos, e isso, então, por tradição, foi sendo passado da decisão de Maria de viver a virgindade, a castidade. E José, com certeza, ele não somente aceitou, entendeu, mas até incentivou isso. José também é casto. E por quê? Porque José, ao despertar de um sonho, onde o anjo disse para ele, olha, pode aceitar Maria como sua esposa, porque aquele que foi gerado nela é obra do Espírito Santo, José teve a certeza de uma coisa, Maria não era mais dele. Maria era do Espírito Santo. Então José a aceita, a recebe por sua esposa, ama-a profundamente como esposa, mas José acaba por venerar Maria como mãe do Salvador. Ele sabia que aquele que estava sendo gerado nela era o Deus salva. O anjo falou para colocar o nome no menino de Jesus, Deus salva. Então José amava Maria verdadeiramente como esposa e amava Maria e venerava Maria como mãe do Salvador. Bom, desde o começo da igreja, então, esta é uma verdade, é uma certeza que a igreja tem da virgindade perpétua de Nossa Senhora. E nos primeiros concílios, por exemplo, no concílio do ano 649, o concílio de Latrão, o Papa Martinho I proclamou isso, essa verdade. Ainda não era dogma, mas era uma certeza. No ano de 553, segundo o concílio de Constantinopla, também foi declarado isso, vivido isso, testemunhado isso, essa certeza, a certeza da virgindade perpétua de Nossa Senhora. E também nos próximos concílios, concílio de 1215, um concílio ecumênico de Lateranense IV, o concílio de 1274, o concílio de Leão, até que em 1555, então, o Papa Paulo IV, ele declara dogma esta verdade. E o interessante, muito interessante, que às vezes a gente não conhece esses fatos, mesmo Lutero e Calvino, eles acreditavam nessa certeza, na virgindade de Nossa Senhora. Se a gente pegar lá os primeiros escritos, no ano de 1537 de Lutero, ele fala que Maria era virgem, permaneceu virgem após o nascimento de Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque tem um versículo aqui na Bíblia que gera alguns questionamentos. Mateus capítulo 1, versículos de 24 e 25. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa por sua mulher. Mas não a conheceu até o dia que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Então, não a conheceu até o dia que deu à luz. E aí, muita gente fala assim, mas depois conheceu. Ele não teve nenhum tipo de relação sexual antes do nascimento, mas depois teve. Bom, são dois detalhes aqui nessa passagem. O primeiro detalhe é que não se está falando de José e de Maria. Está falando de Jesus. E o texto tem a preocupação de falar que ele nasceu de uma virgem.
porque esta era a promessa que deveria ser cumprida. Nasceu de uma virgem. Esse é o foco aqui. Então, até o seu nascimento não teve nenhum envolvimento, nenhuma relação sexual. Ela concebeu pela ação do Espírito Santo e Jesus é o foco nesse momento. Não José e nem Maria. Jesus. Jesus nasceu de uma virgem. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que não é porque até esse momento não fez que depois fez. Por exemplo, Jesus mesmo deu uma promessa no último versículo do Evangelho de Mateus, quando diz assim, eu estarei convosco até o último dia. Bom, e depois disso, não estará mais conosco? Então, existem algumas promessas na Bíblia e algumas condições que falam que até aquele dia tem que acontecer isso, mas não é que depois não aconteceu. Mas é que quer se ressaltar que aquele acontecimento precedeu de uma condição. Então, o nascimento de Jesus precedeu de uma condição, a virgindade de Maria. Mas não quer dizer que depois ela tenha tido relação. Porém, contudo, entretanto, se por um acaso ela tivesse tido, não teria tido problema algum. Porque não há pecado no relacionamento sexual entre marido e mulher. Não há pecado algum nisso. E é um dogma da igreja, a igreja acredita que ela não tenha tido. Fato. Porém, se tivesse tido, não diminuiria em nada a santidade de Maria. O relacionamento sexual entre um homem e uma mulher casados não é pecado, é graça. É bondade de Deus que permite e que incentiva. Não é pecado algum. Um homem e uma mulher casados, eles não cometem pecado algum ao manter relação sexual. Mas a igreja acredita que não tenha relação. E por que a Bíblia não fala mais nada a partir daí? Porque a Bíblia usa de uma palavrinha chamada pudor. Pudor no sentido não de ter vergonha de falar de alguns assuntos, mas pudor no sentido de preservar o que é sagrado. Nesse caso, a Bíblia tem como pudor deixar oculto aquilo que é sagrado na vida de José e Maria e Jesus. A Bíblia intencionalmente preserva a intimidade da família, o que é sagrado, aquilo que não faz conta a ninguém. Meu irmão, minha irmã, o seu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento com o seu marido, não é da conta de ninguém. É da sua conta, da sua vida. Nós precisamos retomar esse santo pudor. Tem muita gente aí banalizando o sagrado da família, né? Colocando aí fotos, né, deitado na cama, brincando na intimidade. Não precisa. Declarações de amor, hoje é dia dela, hoje é dia dele, e fala aquelas declarações. Às vezes a pessoa está do lado e não fala nada para ele, não fala nada para ela. Quer uma sugestão? Faz uma declaração de amor bem bonita, escreve, coloca num quadro e dá para a pessoa. É melhor do que colocar no Insta, no Face, só para receber curtida. Mantenha o pudor da sua família. Proteja o sagrado da tua família, aquilo que é próprio, aquilo que é íntimo. Mantenha. A Bíblia fez isso. A Bíblia fez isso. Aquilo que aconteceu entre José e Maria é da conta deles, não nossa. Mas a igreja acredita, pela tradição, que ela tenha se mantido virgem. Ela foi virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz e viva o pudor.